Pois sim, pessoal. Agora falaremos das competências 1 e 2, em razão de que a competência 1, no que tange a correção do Enem, é uma competência que tem em todas as bancas. Não há banca no Brasil que trabalhe com redação que não aborde a gramaticalidade, ou seja, aquilo que se chama de registro formal da língua. E nessa competência estão aí incluídas tanto a gramaticalidade como toda, a morfossintaxe, um grande, diríamos assim, guarda-chuva da análise gramatical, a acentuação, a pontuação, a própria colocação vocabular, adequação vocabular, que convenhamos, talvez sejam os dois itens mais espinhosos na avaliação de uma redação. O que é uma palavra bem ou mal colocada? Isso suscita uma subjetividade muito grande por parte de quem corrige e, obviamente, por parte de quem escreve. E essas duas referências, ou essa competência, ela normalmente vamos chamar assim, uma consequência de um processo de leitura que vem se avolumando com o tempo. Ou mesmo um cuidado em termos técnicos para você proceder na hora de uma redação. E a competência 2 é aquilo que, como está sendo dito, é a competência na qual você aborda a textualidade. Textualidade em termos de tipologia, afinal de contas, dissertação, narração e descrição são complementares, mas ao mesmo tempo são distintas. E o Enem, desde sempre, cobra uma dissertação. E a dissertação é aquele tipo de texto no qual apresentamos ou são apresentadas teses seguidas de argumentos que as comprovem. Como eu costumo dizer, a dissertação nada mais é do que uma forma de você ratificar aquela máxima do empiricismo. Só é considerado verdadeiro o que é demonstrado pela experiência. Então, no processo de produção de uma dissertação objetivamente, você tem que fazer com que haja minimamente a aparição de ideias que venham demonstrar um ponto de vista assumido normalmente na introdução e não raro no caso do Enem, voltando na conclusão em razão da promoção da sua proposta de intervenção. Assim sendo, de uma certa maneira, seria meio difícil ou totalmente difícil separar a competência 1 e 2. Claro que essa separação por competências, inclusive a 1 e 2, elas se dão para tornar a correção um pouco mais didática e proforme. Haja vista que as competências 1, 2, 3 e 4, elas não têm parágrafo. Ou seja, não há um parágrafo que possa dizer aqui está a competência 1, aqui está a competência 2, aqui está a competência 3, ou aqui está a competência 4, exceto a competência 5. Dessa maneira, vamos para o quadro que eu vou fazer umas pequenas demonstrações básicas. Aqui é um esquema, diríamos assim, um esquema clássico. Eu costumo dizer que é um quadro aristotélico. Isso aqui é quase que a reprodução literal de um silogismo. O Enem, como qualquer banca que, obviamente, tem a redação como processo de seleção dos seus candidatos, não raro age dessa forma. Eu estou colocando aqui em 4 parágrafos apenas em razão que, progressivamente, as notas mais altas nos concursos, até 30 linhas, como é o caso do Enem, lembrando-se que o Enem cobra de 15 a 30 e, ao mesmo tempo, corrige a partir de 8 linhas. E aqui, no caso, é claro, seria muito improvável que redações abaixo de 15 linhas para o corretor fosse tão sedutora quanto uma redação de 30 linhas. E eu uso a palavra sedutora sem nenhum tipo de problema, em razão de que quem corrige a sua redação é ou não seduzido para aplicar os critérios de correção ao texto que você produziu. Em outras palavras, é impossível a subjetividade. Só há subjetividade se não houver um ser humano no processo da análise da realidade. Como é só ele que analisa a realidade, então não há condições de você exaurir ou excluir a subjetividade. Então, fazendo um quadro aqui simplório, chamamos IDC de Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Aqui eu não vou colocar de forma literal, mas eu poderia dizer que, não raro, na introdução você apresenta o que muitos autores chamam de tópico frasal. E logo em seguida, a apresentação dos argumentos. Não raro, aqui na introdução, você apresentaria aquilo que pode ser chamado de considerações pessoais. Essas considerações pessoais não significa dizer
que você vai escrever na primeira pessoa do singular. Contudo, a primeira pessoa do singular não é literalmente proibida, mas, ao mesmo tempo, ela não é totalmente aceita. A primeira pessoa do singular só deve aparecer no texto na medida em que você reproduz um discurso, não raro uma citação. Se a citação está escrita na primeira pessoa do singular, você não tem que mudar. Se você reproduz, é literal. E você tem aqui o desenvolvimento de um argumento, que eu posso chamar do argumento 1, aprofundamento do tema, aqui desenvolvimento do argumento 2, botando aqui em cima para ter a mesma dimensão, aprofundamento do tema, aqui uma conclusão, resumo, que eu posso chamar de recuperação da introdução, ou resumo da ideia, ou resumo do texto, talvez fosse mais interessante para vocês, e a retomada da introdução. Aqui os elementos da argumentação, que eu poderia literalmente elencar como dados, comparações, analogias, citações, exemplos e fatos. Não que não tenhamos outros, mas esses são os principais. Elementos da argumentação e aqui a retomada da introdução, como está lá posto, e o resumo e logo em seguida a proposta. Não raro, aqui na conclusão, você resume com uma frase o que você dissera na introdução. Sendo assim, repito, isso é proforme. Aqui de 3 a 4 frases. Longe de mim afirmar que você tem que escrever obrigatoriamente de 3 a 4 frases. Aqui, aproximadamente 6 linhas. Aqui de 3 a 4 frases. Aqui também aproximadamente, não também número de linhas, mas aproximadamente 9 linhas. Aqui de 3 a 4 frases, aproximadamente 9. E aqui também de 3 a 4 frases, aproximadamente 6 linhas. Então, uma matemática simplória, eu teria objetivamente 30 linhas e aproximadamente, claro, 12 frases. Ah, mas o Enem corrige assim? Não, não, isso é apenas para te orientar. Não se corrige o número de frases. Na medida que você tem habilidade, o número de frases não importa em nada no seu texto. Assim sendo, a competência 1 e a competência 2, essas competências que de uma certa forma não tem sido o grande problema dos candidatos, em razão também de não quer dizer que pessoas não errem, não tem incorreções na escrita da sua redação. Aqui a gramaticalidade, que repetindo e relembrando que esse ano, inexoravelmente, você tem que usar aquilo que se chama o novo acordo ortográfico, não pode abrir mão disso, é regra, é lei, está sendo considerado como uma condição sine qua non para você fazer um texto oficial no Brasil. E a segunda competência é a textualidade. Agora, o acordo ortográfico é extremamente acessível, inclusive no nosso material do curso, nós temos um resumo bem sucinto desse acordo ortográfico. Lá na apostila de redação, que você pode encontrar, inclusive nas aulas de português. Mas isso nós desmembraremos depois. Espero ter ajudado nesses dois quesitos, apesar de eles não serem tão decisivos na prova de vocês, no que tange as notas do Enem, e nós voltaremos no outro momento. Meu nome é Mário Fumanga, eu sou do curso SEI, e certamente nós podemos nos encontrar em sala de aula e aqui também de forma virtual. Apesar de não ter uma presença muito interessante, mas dá para falar mais ou menos.